Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado. O físico e conhecido autor Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Por que nunca vemos os acontecimentos na ordem inversa? De acordo com as leis da física, isso pode acontecer. Além do cosmos, o multiverso. Houve um tempo em que a palavra universo significava tudo o que existe, tudo. A noção de mais de um universo, mais de um tudo, parecia impossível. Mas talvez, se pudéssemos ir além do nosso sistema solar, além da Via Láctea, além mesmo de outras galáxias distantes, depois do fim do universo que podemos observar, descobriríamos que existe mais. Muito mais. E que o nosso universo não está sozinho. Outros universos podem existir. Na verdade, outros universos podem estar nascendo o tempo todo. Podemos estar vivendo em um crescente mar de universos em multiplicação. O multiverso. Se fosse possível visitar todos os universos, veríamos que alguns deles podem ter propriedades básicas da natureza tão diferentes que a matéria como conhecemos não existiria. Outros podem ter galáxias, estrelas, até mesmo um planeta que parece familiar, mas com algumas incríveis diferenças. Se há um número infinito de universos no multiverso, existe algum lugar onde tudo é idêntico ao nosso, exceto alguns pequenos detalhes. Como um outro Brian Greene, que acaba trabalhando em uma profissão diferente. Se o multiverso é de fato infinito, algum deles terá que se confrontar com muitas possibilidades que são difíceis de imaginar. Haverá um lugar onde existe um Alan Guth que se parece comigo e age exatamente como eu, assim como outros lugares com Alan Guths que pensam quase exatamente como eu, mas com algumas pequenas diferenças. Isso é ciência? É parte da metafísica? É só filosofia? Religião? Os físicos tendem a não fazer essas perguntas. Eles apenas dizem, vamos seguir a lógica. E a lógica parece levar a isso. Por mais exótico e estranho que o multiverso possa parecer, um número cada vez maior de cientistas acredita que ele pode ser o último passo de uma série de reformas radicais na nossa visão sobre o cosmos. Quer dizer, houve um tempo em que acreditamos que a Terra estava no centro do universo. E todo o resto girava em torno de nós. Aí apareceram cientistas como Galileu e Copérnico, que mostraram que o Sol, não a Terra, estava no centro do nosso sistema solar. E nosso sistema solar é só um bairrozinho na periferia de uma galáxia gigantesca. A nossa galáxia é uma em centenas de bilhões de galáxias que compõem o nosso universo. Todas essas ideias pareciam mirabolantes quando foram apresentadas pela primeira vez. Mas hoje nem as questionamos. A ideia de multiverso pode ser parecida. Pode precisar apenas de uma mudança drástica na nossa perspectiva do cosmos. Por outro lado, alguns cientistas acreditam que o multiverso não passa de um beco sem saída para a física. Fico muito desconfortável com a ideia de multiverso. Para virar ciência sólida, precisa se desenvolver muito ainda. Ele existe, do mesmo jeito que os anjos podem existir. Precisamos fazer nossas apostas, e acredito que agora o multiverso é uma aposta muito boa. Acho que é uma chance do multiverso ser real e que daqui a 100 anos as pessoas estejam convencidas de que ele é real de fato. De onde veio essa ideia? Quais são as provas?
Várias descobertas impressionantes sugerem que realmente podemos ser parte de um multiverso. A primeira dessas descobertas tem a ver com a teoria bem aceita sobre a origem do universo, o Big Bang. De acordo com essa teoria, nosso universo começou há uns 14 bilhões de anos com uma explosão muito violenta. Ao longo de bilhões de anos, o universo esfriou e se aglutinou, permitindo a formação de estrelas, planetas e galáxias. Como resultado dessa explosão, o universo continua expandindo até hoje. Mas se pudéssemos passar a história do universo ao contrário, até o começo de tudo, veríamos que a teoria do Big Bang não diz nada sobre o que arremessou tudo para fora. O nome da teoria é Big Bang, ou Grande Explosão, mas uma coisa que ela deixa de fora é o que causou a explosão. Não diz nada sobre o que explodiu ou o que aconteceu antes da explosão. Então, qual foi o combustível dessa explosão violenta? Que força pode ter arremessado tudo para fora? A busca pelas respostas colocou os cientistas cara a cara com o multiverso. O trabalho do físico Alan Guth inesperadamente ajudou a criar as bases para a ideia de multiverso. Hoje, ele é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas em 1979, Guth e o colega Henry Tai estavam estudando uma nova ideia sobre como as partículas podem ter se formado no início do universo. Henry sugeriu que deveríamos observar se esse novo processo em que estávamos pensando poderia ou não influenciar a taxa de expansão do universo. Guth e Tai não tinham a intenção de investigar a taxa de expansão do universo nos primeiros momentos após o Big Bang. Mas o questionamento de Henry Tai fez com que Guth revisasse os cálculos mais uma vez. Guth descobriu, com a matemática, evidências de que no ambiente extremo no comecinho do universo, a gravidade podia atuar ao contrário. Ao invés de aproximar os objetos, essa gravidade repulsiva afastaria tudo de si, causando a grande expansão. Imediatamente fiquei muito empolgado e rabisquei o cálculo no meu caderno. No final escrevi "descoberta espetacular" com uma caixa em volta. Porque percebi que se estivesse certa, ela poderia ser muito importante. Ao descobrir essa gravidade repulsiva, Alan Guth, sem querer, lançou luz sobre o comecinho do Big Bang. Descrita matematicamente, esta força era tão poderosa que poderia pegar um espaço tão pequeno quanto de uma molécula e expandi-lo para o tamanho da Via Láctea em menos de um bilionésimo de um piscar de olhos. Depois dessa curta explosão para fora, o espaço continuaria a expandir, mais devagar, e esfriaria, permitindo que estrelas e galáxias se formassem, como na teoria do Big Bang. Guth chamou esse estouro de expansão de inflação. Ele acreditava que ela explicaria o que fez com que o universo se expandisse. A poderosa gravidade repulsiva da inflação era o Bang do Big Bang. Os cientistas perceberam que, se a teoria estivesse correta, eles deveriam encontrar evidências no céu noturno. Imagine que fosse possível apagar o Sol e remover todas as estrelas. Se nossos olhos pudessem detectar o resto da energia que ainda está lá, veríamos uma luminosidade morna em todo o universo. Esse mar de radiação é chamado de radiação cósmica de fundo. São os últimos vestígios de calor do próprio Big Bang. A teoria previa que a expansão violenta de espaço durante a inflação deixaria uma marca nessa radiação. Essas impressões digitais formariam um padrão preciso de variações de temperatura, pedaços um pouco mais frios, outros um pouco mais quentes, que seria mais ou menos assim.
Mas ainda levaria 10 anos até que a tecnologia fosse sensível o bastante para testar essa previsão. Em 1989, a NASA lançou o satélite conhecido como Explorador do Fundo Cósmico, seguido de um segundo satélite, o WMAP, em 2001, colocando a inflação à prova. As missões mediram a radiação com tremenda precisão, e os resultados foram impressionantes. As variações de temperatura encontradas no cosmos eram quase idênticas às previsões da teoria da inflação. É só uma teoria matemática no papel, até as previsões serem confirmadas. O WMAP descobriu o que a matemática da inflação tinha previsto. Isso foi muito convincente.